Olá pessoal, boa noite. Quem está falando aqui é Marco Bueno e eu estou gravando essa live porque nós tivemos um probleminha de internet durante a noite. Eu peço desculpa a quem estava nos assistindo e agora a gente está retornando. Vamos deixar ela gravada para que você possa ter acesso a tudo que nós falamos e como a gente prometeu, né? Então, meu nome de novo é Marco Bueno, eu sou terapeuta, eu sou formado em terapia integrativa e nessa nossa jornada eu me especializei em aromaterapia. Por que aromaterapia? Porque dentre todas as terapias existentes, a gente pode citar algumas, acupuntura, naturopatia, fitoterapia e tal. Aromaterapia é aquela terapia que tem mais estudos científicos associados a ela. Então os resultados são comprovados, tal. Foi por isso que eu acabei me especializando na questão da aromaterapia. Eu estou aqui a convite da Edna Cândido, que fez uma enquete lá no Instagram dela e muitas pessoas fizeram perguntas. Então por isso a gente está aqui para falar um pouquinho sobre obesidade. Então nós vamos começar agora falando por que a gente engorda, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender por que a gente engorda. Então, nosso cérebro funciona com um conceito muito parecido com o automóvel, né? A gente tem uma operação relativamente simples em termos de conceito, complexo na execução, mas simples, né? A gente trabalha com um impulso elétrico que aciona o cérebro. Esse cérebro manda sinais para as nossas glândulas que produzem hormônios e que disparam reações químicas. Então, basicamente, a gente funciona com um impulso elétrico que gera uma reação química. E assim, subsequente, elas vão gerando outras reações químicas e vão fazendo o nosso corpo funcionar, né? O que a gente tem por conta disso? O que gera os impulsos elétricos são as nossas emoções. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas emoções. Emoções geram pensamentos e pensamentos geram ações. Isso acontece no nosso organismo da seguinte forma: pensamentos bons geram impulsos elétricos que estimulam a produção de determinados hormônios. Emoções ruins, né, também faz a mesma coisa. Estimula o nosso cérebro, que produz indicações para glândulas produzirem outros hormônios, né? São hormônios diferentes, são sinais diferentes. E cada um tem a sua consequência, né, e uma consequência diferente uma da outra. Então, o que acontece quando você acorda de manhã feliz? Você tem pensamentos felizes, né? E isso vai impulsionar o seu cérebro a ativar glândulas que vão se associar a essas coisas boas. Então, ela vai produzir serotonina, dopamina, que são o que a gente chama de hormônio da felicidade. Isso vai melhorar seu dia, você vai despertar mais feliz, vai passar o dia mais agradável, né? Seu corpo vai reagir de outra forma. Entretanto, quando você tem sentimentos ruins, né, ele também gera impulsos elétricos que incentivam a outras glândulas. E essas glândulas produzem outros hormônios. Aí vai produzir cortisol, vai produzir hormônios que diminuem a sua tranquilidade, tiram o seu sono, né, tiram a sua vontade de gastar energia, tal, te prepara para uma outra coisa. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo não evoluiu ao longo da nossa ancestralidade, né? Nós temos o mesmo corpo que tinha lá os nossos ancestrais. E eles precisavam, na época deles, correr atrás sair correndo de um leão, por exemplo.
Eles tinham medo, eles precisavam caçar, eles precisavam lutar pela sobrevivência. Então, toda vez que a gente tem esses sentimentos ruins, por exemplo, as nossas emoções de raiva, de fúria, não, despertam na gente aquele ancestral que corria do leão, né? Então, para isso, ele não podia dormir, porque quem corre do leão não consegue dormir, né? Não pode dormir, ele não pode parar para comer. Então, o organismo se prepara para essa situação e guarda energia. Então, e a forma como ele encontra para guardar energia é criando gordura, né? Células adiposas, né? Essas células adiposas, por sua vez, também são hepáticas, né? Elas também produzem hormônios. E isso é um ciclo, né? Então, quanto mais a gente está com esses sentimentos ligados com a gente, né, mais a gente está estressando o nosso organismo. E aí, quando a gente estressa o nosso organismo, duas coisas acontecem. A primeira é que solta radicais livres, a gente oxida, né? No popular, a gente enferruja, né? E também a gente produz esses hormônios que são responsáveis pelo nosso estado de alerta, né? O nosso sistema simpático, são aqueles sentimentos incontroláveis, né? Então, que fazem o nosso organismo funcionar, como o nosso coração bater mais rápido, faz o nosso estômago funcionar, faz o nosso intestino funcionar, né? Faz o nosso cérebro funcionar. A gente não controla isso, né? A nossa respiração, não? Então ele estressa todos esses sistemas, né? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta. Então a gente precisa do apoio, por exemplo, de uma terapia, a gente precisa controlar as nossas emoções para que a gente não desgaste desnecessariamente o nosso organismo e também não acelere o nosso processo de ganho de massa de gordura, né? A segunda coisa que acontece nesse processo, o nosso organismo, através das nossas emoções, disparam aí os nossos hormônios para funcionar e eles começam a trabalhar da forma que não deveria. Então, esse estresse produzido pelo dia a dia, né, essa condição que a gente tem de estresse, ele faz que funcionar aqueles hormônios de forma desequilibrada. Todos nós precisamos, por exemplo, do cortisol. Ele é um hormônio necessário para a vida. É aquele hormônio que desperta você pela manhã, né, que faz você levantar, acordar, né? É um hormônio necessário para que a gente tenha um dia todo para poder trabalhar. Mas se ele for produzido no horário errado, ele vai impedir, por exemplo, que a gente durma da forma adequada, né? Então essa é a consequência, é uma das consequências do estresse. Então, se eu não durmo, o nosso corpo também entende que precisa armazenar energia para que a gente possa sobreviver. Lembre que o nosso corpo é programado para sobrevivência. Então, tudo aquilo que o corpo sente que tem um risco, ele armazena energia, né? E aí a coisa começa a sair do controle, porque se eu tenho ciclos de estresse muito sequentes, né, eu provavelmente vou ter problemas de sono, né? E aí eu vou armazenar mais energia. E quando isso acontece, o nosso corpo, que quer sobreviver, começa a pedir coisas para que ele possa ter mais energia. E o que ele pede chama-se carboidrato, né? O que nos engorda é o carboidrato, que é transformado em açúcar, né? E depois ele é transformado, o seu excesso é transformado em célula adiposa, que é a nossa conhecida gordura.
né? Então, esses são os motivos por que engordamos, né? Além disso, nesse processo todo, né, que a gente está falando aqui do estresse, ele começa a criar uma situação no nosso organismo, um excesso de cortisol, um excesso de glicose, o excesso de gordura, ele começa a nos inflamar, né? E aí é o grande problema que a gente tem na questão da obesidade. A gente começa a ter uma inflamação subclínica, ou seja, ela não aparece nos nossos exames, ela é desapercebida. Ela não gera febre, ela não gera nada, mas ela começa a inflamar. Inflamar o quê? Inflamar o nosso intestino, inflamar as nossas glândulas, né? O cortisol livre no organismo, a glicose livre no organismo começa a nos inflamar, inflama o nosso cérebro, inflama todo o nosso organismo. E o nosso organismo, para se defender, acaba fazendo aquele processo que a gente já conhece, de armazenar energia, ou seja, ele começa a ficar obeso, né? A criar mais células adiposas, né? Então, esse é um dos motivos que a gente também sofre para poder engordar. A gente pensa que isso é simples de resolver, que simplesmente a gente vai, sabendo disso, a gente vai controlar. Mas a gente sofre uma coisa que é preciso levar em conta, que é o apelo da sociedade para que a gente continue obeso. Ah, Marco, mas como é que é isso, né? Como é que a sociedade trabalha para eu ficar obeso? Veja, tudo que eu disse aqui para vocês, que o corpo inflama, que a gordura vai ser depositada no organismo porque o organismo está doente, né, porque ele está inflamado, né, é de conhecimento público, né? Eu não estou falando nenhuma novidade, né? As grandes empresas, os grandes laboratórios, as empresas alimentícias, todo mundo sabe disso, né? Então, o marketing, a mídia, trabalha tendo essa informação. E lembra, quando você acorda feliz pela manhã, domingo de sol, por exemplo, eu hoje estou morando aqui no Rio de Janeiro, então eu vou dar um exemplo carioca, né? O que um carioca faz normalmente num domingo de sol? Ele abre a geladeira dele, quando ele acorda de manhã, toma o café da manhã, ele abre a geladeira dele, pega 4 ou 5 cervejinhas, coloca no isopor, gelo, a cadeira de praia, vai para a praia, né? E lá na praia, ele consome a cervejinha que ele levou de casa, né? E, invariavelmente, ele compra 2 pacotinhos de biscoito Globo, né? Quem é carioca vai entender o que eu estou falando. É um biscoitinho de polvilho que vende na praia, que é sensacional, e o carioca adora, né? Essa característica do carioca. E ele não consumiu muito pouco, né? Gastou muito pouco nesse domingo todo. Ele volta para casa feliz da vida, né? Vai comer uma comida leve porque está calor e vai ter o seu dia realizado. Quando ele acorda num dia chuvoso, né, que ele não dormiu direito, que ele está irritado, que ele está com as emoções dele descontroladas, o que ele faz? Ele acorda de manhã, olha para a esposa, olha para os filhos, aquela situação de ter que ficar em casa não é agradável, porque ele não está se sentindo bem, então ele pega o carro dele e vai ao shopping, né? Chega no shopping, ele, a esposa, os filhos, né? E aí vem a compulsão pela compra, né? É necessário comprar alguma coisa para mudar esse quadro emocional que ele tem. Então o que ele faz? Ele compra comida, ele compra bebida, ele compra invariavelmente uma roupa, um presente para as crianças, tal. Ele gasta muito mais do que se ele estivesse na praia num dia de sol, né, curtindo a felicidade. Você que mora em São Paulo, por exemplo, provavelmente num dia de sol vai caminhar no Parque do Ibirapuera,
vai fazer uma atividade ao ar livre, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa. Não é diferente, né? Num dia triste, tal, quando você está irritada, você vai também ao shopping center e vai fazer aquilo que você menos queria, que é gastar dinheiro, né? Então, o marketing, em geral, sabendo disso, as indústrias, todas elas, quem você acha que ele vai querer agradar, né? A pessoa que vai na praia, a pessoa que vai caminhar no parque, ou aquele público imenso, né, que precisa consumir, né, que traz riqueza, né, para esse processo todo. Então a gente também luta contra isso, né? A gente precisa ter essa consciência, né, para que a gente possa entender por que a gente tem as nossas necessidades e a causa que isso nos traz, que é a gente engordar. Então tem toda uma mídia, tem todo um sistema querendo que você permaneça nessa área de conforto, né, que é a ida ao consumo em geral. E isso também é responsável por muita da obesidade que a gente tem hoje em dia. Então, o que eu faço? Então, Marco, você já me disse por que eu engordo, né? Mas eu quero emagrecer. Então, por que eu não emagreço, né? Então, vamos lá, antes de dizer o que você tem que fazer para emagrecer, a gente vai falar por que a maioria das pessoas não emagrece. Então, as pessoas não emagrecem porque existe um ciclo perpétuo da obesidade. O que é isso? Toda dieta, ela funciona. Se você fizer a dieta da lua, da uva, da água, da sopa, a dieta que você quiser, que te indicarem, ela provavelmente vai funcionar. Ela vai funcionar num primeiro estágio. A curva do emagrecimento não é uma linha reta para baixo, é uma parábola. Por que eu digo isso? Porque existem 3 estágios do nosso organismo quando a gente entra num processo de dieta e que as pessoas não levam em conta. Então, o primeiro estágio é o estágio do choque. Então, o seu organismo, ele vai receber a dieta como se fosse, como você recebe um tapa na cara. Desculpa a expressão, mas é como se alguém te batesse, né? Você não sabe de onde veio, não sabe por que veio, não, então você não faz nada. Você primeiro tem que perceber o que está acontecendo. Então é assim que o nosso organismo funciona. A dieta entra como um choque. Então o organismo começa a perder peso, porque você restringiu a alimentação, né? Você fez algum tipo de ação contra o seu organismo e ele não estava preparado, não estava esperando, então você naturalmente perde peso. Vai perder peso 1 semana, 2 semanas, vai entrar no segundo estágio do ciclo, que é quando o seu organismo percebe o que você está fazendo. Então você vinha restringindo a alimentação, então evidentemente você começou a perder peso, né? E o organismo, na busca da sobrevivência, ele começa a ver o que ele pode fazer para não ser prejudicado. Então ele sabe que, por exemplo, não vem mais carboidrato, ou ele sabe que está tomando uma medicação, ou seja lá qual for a dieta que você colocou, ele começa a buscar alternativas. Ele começa a tentar se equilibrar, porque você está diminuindo o nível de alimento e ele tinha uma expectativa, essa expectativa não é cumprida, então ele baixa a expectativa dele. Então você começa a ter sintomas de cansaço, né? Você começa a ficar mais lento, você começa a ficar mais irritado, você começa a ter dificuldades de manter aquela dieta. Por quê? Porque o organismo começou a entender o processo e ele começa a baixar
o ritmo do metabolismo dele, porque ele precisa se defender. Né? Então você aí começa a equilibrar as suas ações internas, né? Ele começa a desviar a necessidade que ele tem, que ele sabe que não vai vir carboidrato, então ele vai começar a diminuir o ritmo das funções do seu organismo. Tá? Passado esse estágio, então aí você já começa a não perder mais peso, aí você começa a ter mau humor, você começa a ficar irritado e tal. Normalmente é nessa fase que as pessoas desistem da dieta, né? Porque o resultado já não compensa pelo esforço que tinha. Poxa, eu estava perdendo peso, agora eu não estou mais perdendo peso, não, aí estou irritado, não consigo dormir direito, tal. A situação já é ruim, eu começo nesse segundo estágio a desistir do processo. Quando eu não desisto do processo, eu entro no terceiro estágio, né? E o terceiro estágio é quando o organismo já entendeu o que você está fazendo, então ele começa a se defender. Então ele primeiro teve o choque, depois ele entendeu o que aconteceu, aí ele se defende. Aí ele vai fazer você ganhar peso. Por quê? Porque ele começa a armazenar, ele diminuiu o seu ritmo metabólico e ele começa a armazenar energia. Então ele começa a buscar coisas para que você possa armazenar. Então você começa a ter desejos que você não tinha, por exemplo, de comer doce, de fazer, não tem mais vontade de fazer atividade, você está lá à mercê do seu corpo porque ele precisa sobreviver, né? Então aí nesse processo, quando você percebeu, você já ganhou peso novamente, porque é incontrolável os desejos que a gente tem. E por que esse desejo é incontrolável? Né? As pessoas às vezes não entendem por que ela está tendo desejo de comer doce, uma coisa que, por exemplo, ela não tinha o hábito de comer. Aí ela tem necessidade de coisas específicas, como comer uma coxinha de madrugada, comer um salgado, né? Ela começa a ter desejos aleatórios. Nós temos aí, então, vou explicar rapidamente como é que funciona o nosso organismo. Então eu tinha lá um gatilho que disparou, né? Então alguma coisa disparou lá, um gatilho no meu cérebro, foi as minhas emoções, né? Essas emoções aí obrigaram as minhas glândulas a produzir hormônios que não são bons para este momento, né? Ele tem outras funções, mas ele produziu, por exemplo, cortisol. Então, digamos que você vem estressado durante o dia, chegou do trabalho estressado e tal, e você faz isso todo dia, né? Todo dia você está estressado. Então, nesse nível de estresse, né, o teu organismo começa a produzir cortisol. Cortisol que ele deveria produzir lá pela madrugada, né, para que você acorde, desperte feliz, né, ele começa a produzir às 7 da noite, às 8 da noite. Não. Então esse cortisol que está no seu organismo, livre lá no seu organismo, ele vai impedir que você tenha uma noite tranquila, porque você não vai dormir, né, porque o cortisol ele impede você de dormir. Então você não teve uma noite tranquila. Então aí você vai acordar de manhã cansado, né? Essa é uma das consequências. E aí, como você tem excesso de cortisol, teve um pico de cortisol à noite, de manhã você já está com uma produção menor de cortisol. E o cortisol ajuda na produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Lembra que eu comentei anteriormente? Ele não produz. Então, o que acontece? O organismo precisa da serotonina. Então, ele pede algo que substitua a serotonina. E sabe o que é que substitui a serotonina? Açúcar. Só que o açúcar não tem as propriedades da serotonina. Ele engana o nosso cérebro, né, com essa substância que parece trazer felicidade. Aí, então, mora o primeiro perigo. Então, aí a gente começa a ter
um processo que a gente chama de glicação, que é excesso de açúcar no organismo, né? E esse açúcar cai no sangue. O sangue é um ambiente aquecido, né? Esse açúcar carameliza, né? E quando ele carameliza, ele envolve as nossas proteínas. A proteína é responsável pelo transporte dos nossos nutrientes pelo organismo, do oxigênio e tal. E aí ele está caramelado. O açúcar encobriu a proteína com um caramelo, né? Que é o que acontece quando a gente esquenta o açúcar. Então a gente tem o que a gente chama de glicação, né? Além disso, esse processo que você não dorme, glicou, você ficou com desejo de comer mais, você já está com gordura no corpo, a gordura, a célula adiposa, ela produz um hormônio que se chama... desculpa, fugiu a palavra. A grelina, desculpa, fugiu aqui. A grelina, né? Ela produz a grelina. A grelina é responsável pela saciedade. Então, quando a gente tem a gordura no nosso organismo, né, ela produz um hormônio que informa para o cérebro que eu não preciso de mais energia, que eu já tenho energia estocada, né? Quando eu tenho excesso de cortisol, ele acelera esse processo de produção de grelina. A grelina, ela vai ficar no organismo em excesso, né, por causa das células adiposas que estão lá. Eu estou armazenando mais energia, o meu cérebro está dizendo, eu preciso de mais energia, porque eu estou estressado, eu não dormi direito, eu preciso de mais energia, eu não descansei, então eu vou precisar de mais energia. Então ele começa a guardar essa energia. Quando isso acontece, aumenta o número de células de gordura no nosso corpo, e aí ele produz mais grelina. O excesso de grelina no nosso corpo faz com que o nosso receptor lá no cérebro, né, pare e fale assim, nossa, tem grelina demais. Tem muita gente gritando na minha orelha aqui que eu não preciso de mais alimento. Então, parece criança em festa. Sabe quando você está numa festa cheia de criança e que você chega uma hora que elas estão falando todas ao mesmo tempo que você não escuta mais? Você não consegue mais identificar o que eles estão falando, né? Você só percebe o barulho, mas não consegue identificar as frases de cada uma. O nosso cérebro tem isso também, ele tem uma chavinha de segurança que vai lá e desliga. Então ela não reconhece mais a grelina. Então aquele hormônio da saciedade, ele é desligado, o cérebro já não reconhece mais ele. Em contrapartida, o nosso pâncreas está lá produzindo a leptina, que é o hormônio da fome. E ele produz isso o tempo todo, né? A gente está sempre precisando de energia, então o pâncreas está sempre gerando leptina. A leptina está correndo lá e dizendo assim, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. Quem desliga a leptina é a grelina, né? Só que o cérebro não ouve mais a grelina. Então a leptina está livre para andar no organismo, né? E dizer para o seu cérebro, coma. Coma. Coma o quê? Coma açúcar. Porque açúcar substitui a serotonina que não está sendo criada porque a gente não dormiu corretamente, né? Tirou esse ciclo da nossa vida, a gente dormiu mal, então a gente não conseguiu produzir a serotonina necessária para que a gente tenha o cérebro povoado na medida que ele precisa. Então, ele quer um substituto, o substituto é o açúcar. Então, o cérebro começa a pedir açúcar, né? Pedir carboidrato. Agora, a gente precisa entender que açúcar é o açúcar branco, é o açúcar mascavo, é a pizza, é o pão, tudo é açúcar, né? Tudo que é carboidrato é açúcar. Então, quando eu como macarrão, macarrão também é açúcar.
Ah, quando eu como uma pizza é açúcar, lasanha é açúcar, tudo é açúcar, né? Então, tudo que é feito com carboidrato, com farinha branca, tal, é açúcar. Então, eu preciso ter um controle sobre esse processo, né? Então, quando isso acontece, né, então a gente tem desejos de comer aquelas coisas que a gente não tinha vontade de comer. Então, eu passo a desejar comer doce, eu passo a comer fora de hora, eu começo a comer salgadinho, eu começo a comer coisas que querem enganar meu cérebro e trazer satisfação, né? Então, por isso que é muito difícil para a pessoa que está obesa, essa coisa de que é só fechar a boca, não é só fechar a boca, porque não é um problema de vontade, é que o corpo está pedindo, ele tem reações químicas fazendo você querer comer mais, né? Então você está comendo, né, porque o seu organismo está pedindo. Marco, então como é que eu controlo isso, né? Lembra que eu falei que esses processos são todos inflamatórios, né? A célula adiposa, que é a célula da gordura, é um processo inflamatório. Então a gente precisa começar, antes de mais nada, em vez de começar a fazer dieta, a gente tem que começar a fazer uma desinflamação do nosso organismo. Então não adianta você simplesmente sentar e falar, não vou comer isso, não vou comer aquilo, vou fazer uma dieta disso, vou fazer uma dieta daquilo, se o seu organismo está inflamado. Você precisa primeiro, antes de mais nada, né, desinflamar o seu organismo. Depois você vai fazer os outros processos. Então nós, da aromaterapia, né, usamos óleos essenciais para ajudar nesse processo, como uma ferramenta de auxílio nesse processo. A gente usa a alimentação nesse processo para também acelerar a desinflamação. Depois que a gente desinflamou, aí eu começo a prescrever uma rotina de alimentação, junto com um nutrólogo, um nutricionista, para que a gente possa te orientar direitinho como que você vai fazer essa desinflamação através dos alimentos. Porque os alimentos que inflamam são os mesmos alimentos que curam, né? Porque quem cura, na verdade, é o seu próprio corpo. A gente só dá as ferramentas para o seu corpo para que ele possa efetivamente se curar, né? Então a gente vai parar o processo de inflamação, vai desinflamar e depois vai criar estratégias para cada uma das fases desses estágios que a gente precisa, que o primeiro estágio é o estágio lá do choque, o segundo é o do reconhecimento, o terceiro é o do combate, né, que a gente vai conseguir, com estratégias diferentes para cada um desses momentos, a gente conseguir que a pessoa emagreça de uma forma saudável, né, sem muitas restrições, né? Então a gente precisa se cuidar. Então, primeira coisa, o que é que eu preciso fazer, Marco, para realmente emagrecer e quebrar esse ciclo perpétuo da obesidade? Por que ele é perpétuo? Porque à medida em que eu engordo, eu tenho mais grelina, eu tenho mais leptina, elas combatem, eu tenho mais fome, aí eu tento fazer dieta, não consigo, né? Não levo em conta o ciclo, aí eu vou ficando indo e voltando, né? Emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando, e não consigo sair dessa situação. Então, é importante, primeiro, desinflamar. Como é que eu começo a desinflamar? A gente tem uma metodologia que a gente chama dos 6 R's, né? Que ela começa primeiro com o R do retirar. Então, o que é o R do retirar? Eu vou retirar tudo aquilo que me intoxica, né? Então, inflamação nada mais é do que uma intoxicação. Aí fala assim, poxa, Marco, mas eu sou uma pessoa regulada, eu como pouco, eu não sofro de intoxicação. Esse é um engano, né? Eu conheço, por exemplo, pessoas muito saudáveis que são nossos clientes, que, por exemplo, nada 3 vezes por semana.
Aí o que acontece? Ela nada numa piscina clorada. Então ela mergulha todo dia e fica 1h30 dentro d'água cheia de cloro. O cloro é mais do que conhecido como nocivo para a saúde. Então a gente recomenda que ela mude a piscina, por exemplo, o lugar onde ela faz, em vez de ter uma piscina clorada, ter uma piscina ozonizada. Né? Então é uma forma de tirar as toxinas. Mas as toxinas principais que a gente sempre fala estão na alimentação. Então tem 5 itens da alimentação que a gente recomenda que você de imediato tire da sua vida. Né? Que alimentos são esses, Marco? Primeiro, embutidos. Né? Embutidos são carregados de química e é conhecido o dano que ele faz. Comidas ultraprocessadas. Marco, o que é comida ultraprocessada? Eu tenho um conhecido que costuma dizer para mim assim, que é tudo aquilo que Deus não fez. Então, tudo que é feito pelo homem é ultraprocessado. O que a gente deve comer? A comida que Deus produziu. Então, assim, ultraprocessado é aquela lasanha deliciosa que você compra no supermercado, que vem em caixinha para você pôr no forno de micro-ondas e esquentar. Então, esse tipo de produto você deve retirar da sua jornada. Outra coisa que você tem que retirar de imediato: açúcar. Né? Tudo que é relacionado a açúcar. Mas tudo, Marco, tudo que é feito de açúcar, né, farinha branca, não, você tem que tirar. Eu vou tirar 100%? Não, a gente precisa de energia, precisa comer carboidrato. Mas você pode fazer escolhas corretas, né? Escolhas inteligentes na hora de escolher o carboidrato. Então, açúcar por açúcar, né, um refrigerante, tal, essas coisas, não vai agregar nada na sua saúde, só vai encurtá-la. Né? Outra coisa que você deve tirar: salgadinhos. Salgadinhos industrializados, desses que você compra no supermercado. Tal, realmente não tem caloria boa em nada. Né? Não serve absolutamente para nada para você fazer. E uma outra coisa que está nesse grupo são os derivados de leite que não são feitos com um leite apropriado. Né? Por exemplo, sorvete, né? Que as pessoas dizem, não estou falando do sorvete de fruta, mas é o do sorvete de pote que você compra no supermercado. Ele sequer tem leite lá, né? Ele tem uma série de produtos, não tem nada de nutriente dentro dele. Né? Então, esse sorvete que você compra de pote, substitua por um sorvete de fruta, né? Um sorbet, faça em casa, não? Mas não compra esse do supermercado. Margarina, né? São coisas que não são derivadas apenas de química, né? Então, que não trazem benefício nenhum para a saúde. Então, esses grupos alimentares você deve excluir da sua vida sem muita preocupação, né? Porque realmente a gente tem como filosofia que a gente vai viver lá até 90, 100 anos. Né? Todo mundo que nasceu nessa nova geração aqui dos anos 80 para cá, não, vai viver provavelmente bem mais do que eu, né? Ou seus filhos vão viver mais do que você. Um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui. Mas é importante que não basta viver muito, a gente tem que viver bem. Eu dou o exemplo da rainha Elizabeth, que acabou, infelizmente, recentemente nos deixando. Ela viveu até 96 anos e 2 dias antes dela nos deixar, ela estava dando entrevista na televisão. Ela estava na sua plenitude. A gente pode escolher
se a gente vai ser como a Rainha Elizabeth ou se a gente vai simplesmente aos 50, 60 anos começar a carregar uma série de doenças crônicas, né? E ficar sofrendo por 20, 30, às vezes 40 anos de dores, de males que fazem a saúde sem cura, né? E sem resultado, sem qualidade de vida, né? Então é uma escolha, né? Você vai viver 95 anos, mas se você quer viver 95 anos ativo até os 93, 94, ou você quer viver até os 95 doente, né? Passando 30, 40 anos, dando trabalho para os filhos, né? Correndo de hospital para hospital, fazendo cirurgia, às vezes acamado, né? Às vezes com dor, né? Com um grau de satisfação muito baixo, né? Então é uma escolha que a gente pode fazer. Então, o que a gente tem que fazer para que isso se reflita? Primeiro, estava falando, tirar da rotina da gente tudo que intoxica. Então a gente vai tirar alimentos, a gente vai tirar produtos químicos, a gente acha que a casa da gente está limpa, e aí a gente anda descalço numa casa que foi limpa com cândida, né? E está pisando lá na água sanitária, né? E o nosso pé tem as maiores células, né? Na nossa pele, estão na nossa sola do pé. Então a gente absorve toda a química, a gente passa anos absorvendo química dos pés, né? E a gente faz isso com os nossos filhos. Então a gente precisa tirar a química, essa química prejudicial, né, da nossa vida. A gente precisa retirar tudo aquilo que nos intoxica. Depois a gente vai partir para a reposição, né? Eu vou reparar aquilo que está ruim. Então, o que está ruim, o que está inflamado? Quais são as coisas que primeiro ficam inflamadas? O intestino. A gente não sabe, mas o intestino tem uma ligação direta com o nosso cérebro. É no intestino que muitos dos nossos neurotransmissores, né, nossos neuroreceptores são formados. É no intestino em que o lugar onde a gente recebe os nutrientes, né? A gente ingere pela boca, ele passa pelo estômago, cai no intestino e lá é que o organismo capta os seus nutrientes. Se ele está inflamado, como é que eu vou captar bem o benefício dos alimentos que eu estou ingerindo? Por melhor que eu esteja escolhendo os alimentos que eu vou comer. Então eu preciso ter um intestino saudável. O intestino é responsável pela nossa imunidade, é responsável pela nossa saúde, é responsável pelo nível de insulina e assim por diante, né? Então ele é responsável pela nossa saúde, né? Então o intestino doente, a gente tem pele doente, a gente tem cérebro doente, a gente tem um corpo doente. Então a gente precisa cuidar do intestino. Então o que a gente faz normalmente? Desparasitação, a gente equilibra o nível de bactérias que tem no nosso organismo, né? Então, no nosso intestino a gente tem dois conjuntos de bactérias, né? São as boas e as ruins. Então, normalmente, quando está inflamado, as ruins estão lá em cima, as boas estão lá embaixo. Então, a gente equilibra esse processo, né? Depois a gente vai trabalhar todas essas inflamações, né, para deixar o nosso organismo saudável, para que ele possa estar produzindo a quantidade exata de hormônios, tal, e a gente vai trabalhar repondo aquilo que ficou faltando ao longo do tempo. Então, se eu tinha um intestino inflamado, provavelmente está faltando minerais, está faltando aminoácidos, está faltando vitaminas no nosso organismo. Então, a gente vai reequilibrar todo esse processo, a gente vai repor o que falta no nosso organismo. E por fim, a gente vai reequilibrar as coisas, os nossos principais hormônios, que são aqueles responsáveis pela nossa vida ativa. Então, as mulheres,
principalmente depois dos 30 anos, tem uma perda muito grande de hormônios sexuais, né? Progesterona e progesterona, não. A gente precisa verificar isso e reequilibrar esse processo. A mesma coisa acontece no homem, né? A gente perde os nossos hormônios, então perde a nossa energia, então é responsável. Os hormônios são responsáveis pela nossa libido, né? São a nossa vontade de viver, não só sexual, mas a de vida. Então a gente vai fazer isso, e isso tudo passa por um reestilo de vida. A gente precisa mudar a nossa forma de ver a vida, né? Então, eu tenho um dos meus mestres aqui costuma dizer que as mulheres, quando olham de manhã, encontram 27 pontos negativos quando ela olha o espelho de manhã, quando ela acorda. Ela acorda, olha no espelho e encontra 27 pontos negativos. E os homens encontram 17. Nós temos muita dificuldade em encontrar pontos positivos. A gente só vê o que é negativo. Tem uma ruga aqui, tem uma coisa aqui, tem um machucado ali, tem uma dor aqui, mas não vê aquilo que é a nossa beleza, o que a gente tem de bom. A gente tem muita dificuldade. E para isso a gente precisa mudar a nossa forma de ver a vida. A gente precisa mudar a forma que a gente se alimenta, a gente precisa mudar a nossa atividade física. Eu não estou dizendo para você ir para a academia fazer ginástica. Atividade física não é só academia. Você pode fazer atividade física dentro de casa, você pode caminhar, você pode ter um passeio no sol, você pode ir trabalhar e em vez de pegar 3 ônibus, pegar 2, né, e caminhar um trecho, ou você pode ir andando buscar os filhos na escola. Você pode acrescentar atividade física no seu dia a dia de forma agradável e sem prejudicar o seu tempo, né? E depois que a gente fez isso, a gente efetivamente precisa revisar, né? Então são os 6 R's que a gente tem na nossa metodologia. A gente vê se está tendo efeito nessa revisão e faz as mudanças necessárias para que a gente alcance o objetivo que a gente deseja, né? Então isso basicamente é o que a gente precisa fazer para ter um organismo saudável, né? Para que a gente possa ter uma longevidade, né? A obesidade está ligada a uma série de doenças crônicas que ocorrem principalmente na terceira idade, né? Então a gente acha que a gente está saudável, a gente acha que porque o exame não apareceu nada, mas a gente está efetivamente doente. Então a gente precisa controlar essa situação, né? Então a gente tem como objetivo levar você lá nos 95 anos, né, de forma saudável, participativa, né, de uma forma que a gente efetivamente consiga comprimir, né, a sua fase onde você vai degenerar, né, para os últimos dias da sua vida, né, que ela não seja uma atividade, um período muito longo, né? Tem pessoas que ficam 20, 30 anos, né, numa sobrevida, passando desconforto, porque simplesmente fez as escolhas erradas durante a vida, né? Então é isso que a gente quer alertar. E, né, o conhecimento ele é libertador. Então amanhã, depois de você ver esse vídeo, você pode dizer o que você quiser, né? Mas você vai ter o conhecimento suficiente para saber que as escolhas que você está fazendo vai levar você para um outro patamar, né? Independente de qual escolha que você faça, né, você vai arcar com um resultado lá na frente. Então é por isso que a gente te convida a conhecer mais sobre esse processo, né? A gente usa para fazer isso óleos essenciais no suporte. O que são os óleos essenciais? São substâncias extraídas das plantas, das folhas, dos caules, da raiz,
que tem comprovação científica do seu uso, né? São óleos que são produzidos através da manipulação dessas plantas, e ele serve para inalar, alguns para uso tópico, né? E outros até para serem ingeridos, né? Quando o óleo assim permite, né? E que tem como característica fazer exatamente o que ela faz pelas plantas, né? Esses óleos essenciais são os responsáveis pela vida da planta. Ela protege a planta, ela é usada, é aquele aroma que atrai os insetos para fazer a polinização, aquela substância que protege a planta contra um ataque de pragas, tal. Ela faz a mesma coisa por nós, né? Ele vem de uma forma concentrada, né? Vasta gama de estudos científicos a respeito de cada planta. Então, plantas como hortelã-pimenta, lavanda, bergamota, melaleuca, tá? Estão aí disponíveis em todas as plataformas na internet. A gente sabe que basta você ir lá consultar, você vai saber o poder que tem esses óleos, e a gente está aqui para ajudá-los a fazer esse processo, né? A você utilizar os óleos certos para cada uma das fases, não vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, de reparação das suas inflamações, no trato do intestino. Aí a gente vai ajudar no processo cerebral, não? Em tudo, tem óleos para tudo, né? A gente costuma dizer que é uma ferramenta poderosa para auxiliar a gente no tratamento de qualquer enfermidade, né? A gente trabalha sempre, como eu sou um terapeuta integrativo, a gente sempre trabalha em conjunto com o médico que está te orientando. Ele não substitui os medicamentos, ele é uma ferramenta de apoio, né? Então é sempre o seu médico que vai ter a última palavra, mas ele é uma ferramenta muito poderosa no auxílio de maximizar a potência do tratamento, né? Então é para isso que a gente está aqui. Eu te convido a me seguir lá no @terapias integrativas oficial, né? Nós estamos aí à disposição de vocês, né? Vocês podem me chamar no direct depois, tirar as dúvidas. Se vocês quiserem saber mais sobre a questão da obesidade, basta ir lá me mandar um direct que eu vou responder com muito prazer, e vou colocar vocês aí na minha lista de transmissão. E assim que a gente puder, a gente vai falar sobre outros assuntos. Eu já estou programando algumas outras lives falando do sono, né, ansiedade. A gente vai falar sobre uma série de assuntos que é de interesse de todo mundo, né? Como tratar da pele, como tratar da nossa digestão, como tratar da nossa respiração, e até de doenças sérias, né, mais graves, como Alzheimer, como mal de Parkinson, não? A gente vai estar falando sobre isso daqui para frente. Aí a gente tem um encontro marcado, basta você me seguir lá nas mídias sociais, que eu vou estar à disposição de vocês, e a gente vai se falando. Ok? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter auxiliado com algum tipo de informação útil, e sejam todos bem-vindos, uma boa noite, e a gente se encontra. Muito obrigado.